Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu, porque o Fluminense está atento às oportunidades do mercado de transferências. E o site espanhol Sport trouxe nesta quarta-feira, dia 12, a informação de que um ex-titular da seleção brasileira, campeão da Libertadores da América, pode pintar no Fluminense. O jogador, inclusive, tem o desejo de ser treinado pelo Fernando Diniz. Eu vou explicar tudo logo depois da vinheta. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, obrigado pela audiência aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo, quero te pedir, se você não for inscrito ainda, para fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. E se você já for inscrito, meu muito obrigado pela sua presença e pela sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Vamos falar então sobre essa notícia que está pegando muita gente de surpresa. Eu, inclusive, fiquei muito surpreso quando eu li a notícia. O site Sport, lá da Espanha, trouxe a informação nesta quarta-feira de que o meio-campista Arthur, que hoje está emprestado ao Liverpool da Inglaterra, ele estaria na rota do Fluminense. Inclusive, seria desejo do jogador se transferir para o Fluminense para ser treinado pelo técnico Fernando Diniz. O Arthur, para quem não se lembra, ele tem apenas 26 anos, ainda tem bastante tempo ainda de carreira pela frente. Ele saiu do Grêmio em 2018 como uma das maiores negociações da história do futebol brasileiro. Foi vendido na época, na cotação da época, por 140 milhões de reais, 70% do passe por 140 milhões de reais. Foi vendido para o Barcelona, da Espanha. Depois foi envolvido numa negociação com a Juventus, da Itália. Não foi muito bem na Juventus. Acabou emprestado para o Liverpool da Inglaterra, onde não joga desde setembro, é isso mesmo, não joga desde setembro e chegou até a atuar pela equipe sub-20, treinar, na verdade, com a equipe sub-21 do Liverpool da Inglaterra. Ele vem sofrendo com várias contusões e, de acordo com essa publicação do site Sport, ele teria o interesse de retornar para o futebol brasileiro para ser treinado pelo Fernando Diniz e recuperar a carreira. Bom, o Arthur é um jogador que a gente sabe atua no meio campo, um jogador que aqui no Grêmio, né, onde ele foi campeão da Libertadores, onde ele se destacou, onde ele acabou chamando a atenção do futebol internacional, acabou chegando à seleção brasileira, foi titular da seleção brasileira durante um bom tempo. A gente sabe que o Arthur vem em um período muito difícil, né, desde que ele foi embora para a Espanha. No Barcelona ele já não foi muito bem, né, o declínio começou ali, mas quando ele foi para a Juventus, a carreira dele realmente, né, houve uma queda acentuada. Foi emprestado para o Liverpool, não teve oportunidades e o torcedor do Fluminense pode estar se perguntando, mas será que o Fluminense precisaria contratar o Arthur? Bom, o Fluminense, como eu disse no começo do vídeo, ele está de olho nas oportunidades que o mercado de transferências oferece. O Arthur, para ele se transferir hoje para o Fluminense, a Juventus, que não pretende ficar com o jogador, não criaria muitos empecilhos. O contrato dele de empréstimo com o Liverpool, que também não vai exercer o direito de compra do jogador, a opção de compra, né? O contrato dele vai até o meio do ano com o Liverpool. Ele retorna à Juventus, onde também não terá muito espaço. Então, não acredito que a Juventus iria criar algum empecilho para liberar o jogador. O jogador, de acordo com a publicação, também estaria disposto a aceitar uma grande redução no seu salário para poder jogar no Fluminense. Então, vamos analisar. Muita gente pode estar se perguntando, mas o Fluminense não precisa contratar o Arthur, o Fluminense tem o André, tem o Alexander, tem o Martinelli. Bom, em primeiro, se o Fluminense realmente for contratar o Arthur, se houver alguma negociação, porque uma coisa é o jogador querer se transferir para o Fluminense, outra coisa é o Fluminense querer o jogador, né? Então, primeiro, se realmente houver interesse do Fluminense na contratação desse atleta, a gente tem que analisar que o Fluminense não poderia trazê-lo agora, né? Porque ele não poderia ser inscrito. A janela de transferências para o futebol internacional já acabou.
Mas no meio do ano ela vai ser reaberta. Então de repente pode ser um jogador para chegar para o segundo semestre e o Fluminense preparar esse atleta para que ele, já que ele está muito tempo sem jogar, para que ele possa ir entrando aos poucos no time e se tornar titular no ano que vem. Ele é novo ainda, ele tem 26 anos. Porque a gente sabe que ao fim desta temporada, o mercado internacional vai vir forte para tirar o André do Fluminense. O Alexander, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, mas do jeito que o menino está jogando, do jeito que o bolão que o moleque está jogando, fatalmente as propostas vão começar a chegar também. Porque ele ainda tem uma vantagem, né? Ele é muito mais novo do que o André, né? O Alexandre tem apenas 18 anos, enquanto que o André já tem 21. Então, pelo futebol que o Alexander tem mostrado, os clubes do exterior também vão aparecer já já na porta do Fluminense com propostas para tirar o jogador do Fluminense. Então, a gente não sabe até quando André e Alexander vão estar nesse elenco. Uma hora vai chegar uma grande proposta e o Fluminense, né, não vai ter opção, vai ter que acabar negociando esse atleta. Então o Arthur pode chegar nesse sentido, para ser uma reposição ao André e ao Alexander. Então, o jornal, o site, né, diz que é desejo do Arthur voltar para o futebol brasileiro, recuperar a carreira, e que o Fernando Diniz, que é um treinador que tem essa qualidade, né, de tirar o melhor de cada atleta, de recuperar jogadores que às vezes a torcida de determinado time, né, não gosta e tal, e o Diniz vai lá e consegue tirar o melhor desse atleta. Então, segundo a publicação, o Arthur teria interesse em voltar ao Brasil, jogar no Fluminense, jogar com o Fernando Diniz, para poder recuperar a carreira. Bom, para o Fluminense fechar negócio, a gente teria que analisar várias coisas, né? Questão de salário, essas lesões, né, que ele sofreu, né, desde que ele chegou ao Liverpool. Ele já está recuperado? Qual que é o nível dessas lesões? Enfim, mas se for para a gente projetar o futuro e pensar na capacidade do Fernando Diniz realmente de recuperar jogadores, o Arthur, quando ele saiu do Brasil, ele era, né, era unanimidade na crítica esportiva sobre o talento, sobre a capacidade de jogar futebol do Arthur. Então, se o Fluminense tiver interesse nesse jogador, né, porque até agora a gente não sabe se o Fluminense tem interesse, a gente sabe que o Fluminense está atento às oportunidades do mercado e que, segundo o jornal, é interesse do Arthur jogar no Fluminense. Se isso for realmente verdade e o Arthur estiver disposto, né, a recuperar a carreira dele, eu acho que valeria sim, valeria a oportunidade sim, valeria fazer essa aposta, né, trazer o Arthur, que, como eu disse, é um jogador que saiu muito festejado do Brasil pelo futebol que ele apresentou, foi campeão pelo Grêmio, foi um dos destaques da Libertadores pelo Grêmio, foi titular da seleção brasileira. Então, se houver realmente interesse do atleta e houver interesse do Fluminense, eu acho que valeria a pena sim o Fluminense apostar nesse jogador, principalmente se ele não vier com um salário muito alto. Se ele estiver disposto a reduzir a pedida salarial, seria sim uma boa oportunidade de mercado. Vamos acompanhar, mas como eu falei, se essa informação realmente ela tiver procedência, né, não seria para chegar agora. O Arthur seria para chegar no meio do ano. Vamos aguardar então os próximos dias para saber se essa notícia tem, né, realmente, se ela procede ou não, se o Arthur realmente pode pintar no Fluminense ou não. Vamos aguardar, mas eu achei interessante trazer essa informação para vocês aqui no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez, te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais.